Eu, irmão Paulo, saúdo todos os irmãos, irmãs, amigos e ouvintes, com a graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos, que o nosso Deus os proteja a cada um. Compartilho com os irmãos aqui no livro de Gênesis, capítulo 5, a genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Tá vendo, meus amados irmãos? Aqui, ó, na explicação, as gerações de Adão. Este capítulo apresenta uma lista dos descendentes de Adão até o dilúvio. Os nomes representam a linhagem piedosa que permanecia fiel a Deus numa era cada vez mais corrupta, como o capítulo 6, meus amados irmãos, né? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, tá vendo? A multiplicação, meus amados irmãos. E Hebreus 11 cita, dentre as pessoas desse período, dois homens, Abel e Enoque, com destaque especial por terem agradado a Deus pela sua fé. Lá em Hebreus 11, meus amados irmãos, 11, 4 e 5. Vamos meditar. 11, 4 e 5. Olha só, está registrado aqui, meus amados irmãos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Tá vendo? Justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda falava. Ao 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladará, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradará a Deus. Tá vendo, meus amados irmãos? E nos dias de hoje nós também precisamos agradar o nosso Deus em obediência, em fidelidade, em honestidade, meus amados irmãos. Esses dois integravam o remanescente, a minoria fiel que repelia o caminho de Caim. Já nos dias do dilúvio, quase todo mundo se corromperam, restando apenas 8 pessoas que foram salvas da catástrofe, como o versículo capítulo 6, o versículo 5 e 11 e 18. 6, versículo 5. 5, meus amados irmãos, está aqui, ó. Olha aqui. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Tá vendo, meus amados irmãos? E o versículo 11 e o 18, né? Vamos ver o versículo 11 e o 18. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, como o versículo 18, ó.
mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrará na arca tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Tudo deu a soma de 8 pessoas, meus amados irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é maravilhoso, meus amados irmãos. Glória a Deus. E aqui também no capítulo 7, 1 e 7. 7, 1 e 7, ó. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Tá vendo, meus amados irmãos? E o versículo 7, ó. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Aleluia. Uma boa noite a todos, que nosso Deus abençoe a todos. Amém.